Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, Tâmara, não é isso? Boa noite, tá bom? Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom. Então, pessoal, eu queria um feedback de quem já entrou na sala sobre voz e imagem, tá tudo bem? Vamos ver se o pessoal responde aí, para a gente poder começar. Bom, vou começar então. E a gente sempre começa com uma mensagem, e depois a gente parte para a prece, para, enfim, nós começarmos a nossa conversa. Hoje eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, que se chama Como Sofres. E tem uma passagem de Pedro que ele fala o seguinte: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos começar. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Opa, um minuto. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, com esta mensagem, nós vamos agora fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, apenas para efeito de concentração. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, falando sobre essa doutrina de amor consoladora, que tanto nos conforma, que tanto nos alivia, pela oportunidade de, mesmo separados fisicamente, estarmos
juntos, espiritualmente, vibrando para o bem de todas as pessoas. Obrigado, Senhor. Então, que seja uma noite de alegrias, de reflexões, e que possamos sentir em nossos corações todo o teu amor, misericórdia, perdão e sua caridade infinita. Obrigado, que assim seja. Ok, pessoal, talvez, para quem não me conheça, eu me chamo Gustavo Vera, sou trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, e a Sueli me deu a incumbência de falar sobre provas e expiações na visão espírita. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu tive como base o capítulo 5 do Evangelho, que se chama Bem-aventurados os aflitos. E acredito que não por coincidência, esse é o maior capítulo do Evangelho. E também é o capítulo que tem mais instruções dos Espíritos. Acredito realmente que não tenha sido coincidência, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, os Espíritos, propriamente dito, e também através de Allan Kardec, na verdade, nos deram uma enciclopédia onde nos mostra o porquê que nós estamos nesse mundo de provas e expiações e como nós devemos também agir diante dessas dificuldades, diante dessas aflições. Então, as nossas aflições, elas se dão, como aqui muitos sabem, por causas que nós mesmos criamos. Isso, essas causas, elas podem ser dessa vida, e o que não se explica nessa vida só pode ter explicação em vidas passadas. Isso levando em conta o axioma e a lógica de que toda causa tem um efeito. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, isso é apenas a consequência de uma causa o qual nós mesmos criamos. Repito, se não nessa, talvez em outras existências. E aí seria interessante falar que essas aflições, essas provas, essas expiações, a gente muitas vezes temos um sentimento muito de rebeldia, um sentimento muito de injustiça, porque, na verdade, nós nos cremos muito detentor da verdade, nós nos cremos muito, digamos assim, privilegiados. E nós não queremos sofrer, nós queremos sempre a comodidade, nós queremos sempre o conforto de uma vida muito tranquila. Só que acontece que nós não trabalhamos para isso. Da mesma forma que essas aflições, elas são causas, são efeitos das nossas más atitudes no passado, se nós quisermos ter essa vida mais tranquila, entrarmos num mundo de regeneração. Opa, deu uma caída? Tudo bem?
Bom, eu não sei onde parou, mas vou voltar um pouquinho. Então, da mesma forma que essas aflições são efeitos, né, de causas, por causa de nossas más atitudes, essa nossa vida que a gente tanto quer, de tranquilidade, de paz, também é efeito de nossas atitudes. E aí, eu lhe pergunto, o que é que você tem feito para mudar, digamos assim, essa forma de viver, para mudar essas aflições? Porque viver bem, todo mundo quer. Agora, poucos realmente estão, digamos, de forma bastante, com bastante força, com bastante vontade, poucos estão querendo viver o bem. E existe uma grande diferença, né? Porque viver bem é você, pelo menos no mundo terreno, é você ter um conforto da sua casa, você ter um trabalho, ter saúde, né? Agora, viver o bem, vivenciar o bem, aí é bem diferente. E para que nós possamos vivenciar o bem, é necessário que haja uma transformação espiritual. E é justamente essa transformação espiritual que nós temos nossa maior dificuldade. Por quê? Porque a transformação, pessoal, ela é muito difícil, ela dói. Você imaginar que você tem características extremamente arraigadas de séculos e séculos, e aí você tem que se desvencilhar dessas características, é muito complicado. Mas é extremamente necessário. Como, por exemplo, uma ostra que, quando ele está no processo de transformação, muitas vezes ela tem que se esconder, ela tem que se colocar no local onde ela possa formar uma nova casca, se desprender da casca antiga e formar uma nova casca. E essa casca é uma casca cada vez mais dura, que vai proteger ela dos males do ambiente que ela se encontra. E a nossa casca, essa casca dura que a gente tanto quer, é construída através das experiências terrenas. E nós vivemos na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então não queiramos encontrar aqui apenas coisas boas. Se nós fôssemos bons, se nós merecêssemos estar no mundo melhor, nós estaríamos num mundo de regeneração e não aqui. Aqui é um grande laboratório onde essas aflições, essas provas, essas expiações, elas servem justamente para que nós possamos evoluir. E existe uma diferença entre provas e expiações. As provas são pequenos testes, como uma prova de um colégio normal, onde para passar de série, os professores atestam, né, colocam as provas para que a gente possa respondê-las e passar com mérito. Já as expiações, aí já são uma questão de reparação. Então, a expiação, na verdade,
é a oportunidade de reparar o que você, digamos assim, transgrediu na lei divina, nesta vida ou em outras. E muitas vezes ela vem realmente de forma pesada. Mas fica uma reflexão. Porque nós criamos essa necessidade da expiação. E Deus nos dá a oportunidade de fazer a reparação. E aí é que está o grande mérito. Porque seria muito fácil nós simplesmente acreditarmos que nós seríamos perdoados por Deus e que poderíamos evoluir sem fazer, sem se arrepender, sem reparar aquilo de mal que nós fizemos a nós, mas principalmente aos outros. Porque essa é a diferença muito entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. A justiça dos homens muitas vezes só consegue observar aquilo que nós fizemos mal ao outro, à sociedade. Mas a justiça divina também, ela observa, além desse mal que fizemos ao outro, o mal que nós fazemos a nós mesmos. E que nós somos capazes também de erradicar. Mas é necessário que, para que haja essa erradicação, que haja um autoconhecimento. E isso que a doutrina espírita nos propõe. Esse autoconhecimento, quando Jesus fala que para que nós possamos nos colocar em nossos aposentos íntimos, é justamente isso. É fugir do barulho, da algazarra do dia a dia. É que para que a gente possa ter um momento de silêncio. Mas não um silêncio simplesmente dos ouvidos físicos, mas um silêncio espiritual, onde a gente é capaz de ouvir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque todos nós temos uma centelha divina. E se nós pararmos para nos ouvirmos, nós vamos escutar o que a nossa consciência que provém dessa divindade. E nós vamos ter a possibilidade de refletir sobre os atos, sobre nossas palavras, sobre nossos pensamentos. E é através dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, é que nós somos capazes de enxergar e nos direcionar para nos melhorarmos fazendo o bem. Porque todos nós, no fundo, sabemos como fazer o bem. Nós ainda não fazemos porque muitas vezes vivemos no automático. Porque somos egoístas, somos orgulhosos, nós somos caluniadores. Nós sabemos disso. Mas por que nós não mudamos? Já que isso nos traz tanto sofrimento. Antes de Cristo, talvez nós não tivéssemos tantas respostas para essas perguntas que eu acabei de falar. Mas a partir do momento que ele veio e nos mostrou o verdadeiro caminho, o caminho do amor, do perdão, da indulgência, o caminho da libertação, nós não temos mais o porquê de dizer que nós não conseguimos, porque nós não sabíamos, porque não conhecíamos as oportunidades. E isso também nos leva a uma grande responsabilidade. Porque aquele que detém esse conhecimento, ele sim, tem muita responsabilidade em se mudar.
E mudar aqueles também que estão à sua volta, um ambiente que está à sua volta. Através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através das suas palavras. Então, a partir do momento que a gente rechaça todo esse ensinamento de Cristo, todo esse amor, toda essa oportunidade de libertação através da caridade que Ele tanto nos ensina e nos exemplificou, a gente começa a transgredir as leis divinas, e nós sabemos que toda transgressão ela é passível de uma, digamos, entre aspas, punição. Mas não punir no sentido de ser um castigo, mas no sentido de corrigenda. Porque nós estamos simplesmente num caminho evolutivo e chegaremos à perfeição. E nós só vamos chegar a esse estado de espírito puro se nós corrigirmos todas as imperfeições. E essas imperfeições nós só vamos corrigir com as múltiplas reencarnações. E esses erros são o que nos levam a essas provas e essas expiações. Essas expiações que são, muitas vezes, extremamente dolorosas. Expiações que nos cortam o coração, que cortam o coração daqueles que nos amam. Mas aí é uma questão de ponto de vista. Por quê? Aquele que crê na reencarnação, naquele que sabe que a vida é um ponto no infinito espiritual, ele sabe que aquilo ali vai passar e que, em algum momento, a felicidade vai chegar depois do tormento. Mas não é só deixar passar. É aprender. É principalmente aprender. E aprender significa o quê? Adquirir a virtude. A virtude da paciência, a virtude da resignação, as virtudes do perdão, da indulgência, da misericórdia, da caridade. E o Evangelho sempre nos fala que nós devemos passar por essas provas e essas expiações com bastante resignação. E ainda mais, bem dizendo, dando graças a Deus por estar, digamos assim, sendo testado pela oportunidade de testemunhar a sua fé, de testemunhar a confiança que se tem em Deus. Porque é isso que cura todos os nossos sofrimentos. É a fé, é a entrega, é saber que tudo que acontece comigo existe um porquê. Existe uma justiça divina. E essa justiça divina, ela é 100% perfeita. E que, se eu me entrego, se eu tenho fé a essa justiça, eu fico mais resignado. Porque eu sei que aquilo ali vai passar. E que eu posso aprender muito para que eu não sofra depois, caso eu passe pelas mesmas provas. Porque é muito comum nós passarmos pelas mesmas provas, porque a gente não aprende. Você pode fazer um paralelo, por exemplo, com uma criança, onde você acaba castigando essa criança por algum motivo, ou e essa criança ela volta.
E nós somos crianças espirituais. E Deus, tão bondoso, tão misericordioso, nos perdoa. Mas Ele quer que a gente cresça por mérito próprio. Então, que todas essas dificuldades, todas essas aflições que nós passamos, que nós possamos aprender, para que em outras oportunidades, em outras reencarnações, nós tenhamos outras provas, outras expiações, e assim nos purificar cada vez mais. Se você não quiser ter grandes provas ou grandes expiações, então você está querendo ser um espírito puro. E o que, que você tem feito para ser um espírito puro? Todo mundo, repito, quer viver bem. Mas você tem vivido o bem? E como é que a gente pode viver o bem? Creio que a primeira coisa seja nos relacionar com Deus. E isso nós podemos fazer através da prece, que é um instrumento tão subutilizado por todos nós na esfera terrestre, inclusive nós espíritas. Nós subestimamos o poder da prece. É através dela que nós nos ligamos a Ele. É através dela que nós somos capazes de alcançar altas vibrações de amor, de paz, de nos energizar, de aurir forças para que a gente consiga, no nosso dia a dia, passar por todas essas intempéries, por todas essas provas e expiações que todos nós temos no planeta terrestre, mas de forma corajosa, de forma resignada. Depois dessa ligação com Deus, creio eu que para que nós possamos viver o bem, é nos relacionar conosco mesmo. É preciso amor próprio. É preciso uma autoaceitação, mas no sentido sempre de burilamento. É necessário um auto-perdão. Porque nós muitas vezes falamos de perdoar os outros e não perdoamos a nós mesmos. Como vamos perdoar? Como nós vamos, digamos, partilhar uma virtude com o outro se nós não temos para conosco? Esse encontro consigo mesmo, essa auto-misericórdia, esse auto-perdão é necessário. Repito, não quer dizer que nós vamos aceitar simplesmente que somos assim e assado e deixar para lá. Não, ao contrário. Nós, verdadeiros, que queremos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, nós devemos simplesmente nos conhecer, mas nos cobrar. Agora, com alto perdão, na certeza de que todos que vivem aqui são imperfeitos. O maior espírita, o maior católico, o maior umbandista, o maior evangélico, quem quer que seja, se está reencarnado na Terra, ele é imperfeito. Então, que a gente possa nos aceitar, para que possamos encontrar o amor em nós, por nós mesmos, para podermos expandir esse amor aos outros. Essa expansão do amor aos outros é o que tanto Cristo nos pediu. É o sacrifício que Ele pede. Porque nós só vamos encontrar realmente a força para conseguir seguir em frente quando a gente encontrar um propósito. E esse propósito nosso, que é a nossa evolução, a gente realmente só encontra a partir do momento que nós servimos aos outros. E existem inúmeras maneiras de servir.
Pode ser através do seu trabalho. Um trabalho remunerado, por que não? Afinal, a vida exige coisas práticas. Pode ser através de um trabalho social, pode ser através do centro espírita, de uma igreja, pode ser através de bens materiais, àquele que tem fome. Mas o principal trabalho que o Evangelho nos fala é o trabalho da caridade. É esse trabalho, e principalmente esse trabalho, que nós devemos desenvolver em nós. Eu lembro que Chico Xavier, muitas vezes esgotado e cansado das lutas do dia a dia, o Emmanuel chegava para ele e falava: Chico, né, você está cansado, vamos reenergizar o seu corpo físico e mental. E os dois saíam pelas regiões mais pobres de Uberaba. E lá ele encontrava pessoas em situações muito piores a ele. E olha que Chico tinha uma situação bem humilde. E ali naquele trabalho de consolação, onde ele emprestava um pouco do seu tempo, dos seus ouvidos, das suas palavras, do seu conhecimento, ele auria novas forças. E ele esquecia totalmente os seus problemas. E quando ia enfrentá-los, ele estava energizado. E nós não precisamos ser o Chico Xavier para isso. Quantas vezes nós fizemos bem a alguém de forma tão simplória, de forma simples, e nós nos sentimos tão bem, nós ganhamos o dia com aquilo ali. Então, esse servir é a principal forma de ganhar força para que todas essas dificuldades que nós encontramos em nossas vidas possam passar por nós e que possamos aprender com elas, sem murmurar. Porque aquele que luta e murmura, ele perdeu o mérito. E muitas vezes ele passa por aquilo de novo, até aprender que aquilo, na verdade, é uma bênção. Obviamente, nós não gostamos de sofrer. Eu chegar e bem dizer uma dor, acredito que seja um nível de espiritualidade que poucos têm. Mas se a gente pelo menos não consegue bem dizer e agradecer pela dor, que nós possamos pelo menos saber que existe um propósito para aquilo ali que eu estou passando. Que possamos pelo menos passar sem murmurar, com paciência, com resignação, com fé. A fé e a prece são dois sustentáculos da nossa vida, que muitas vezes nós esquecemos do nosso dia a dia, onde nós só vamos lembrar de fazer uma prece ou de lembrar da nossa fé quando nós estamos em situação de perigo. Isso é errado? Não. Nosso Pai está ali. Ele sempre estará. Basta que nós queiramos ir até Ele. Mas que nós tenhamos convicção de que todos os dias
Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. Porque todos os dias encontramos dificuldades. Todos os dias encontramos essas aflições. E, principalmente nas expiações, que nós tenhamos a convicção de que ela é uma possibilidade gigantesca de purificação do espírito. Por isso que eu falo que é uma questão de ponto de vista. Porque, como Jesus falava, bem-aventurados os aflitos, porque deles serão o reino dos céus. Mas não os aflitos que ele quis dizer por questões materiais. Aflitos espirituais. Então, essa purificação que se dá através das provas e das expiações é que é capaz de nos levar à verdadeira felicidade. Talvez, inclusive, no mundo mais, digamos, num mundo superior. Porque hoje nós estamos, sim, num mundo de provas e expiações. Apesar da transição. E como o Espírito de verdade nos fala no Evangelho, os tempos são chegados. Então, para quem quer ainda se reencarnar na Terra, meus amigos, que nós possamos nos melhorar. Porque nós sabemos que muitos que estão desencarnando agora não terão mais essa oportunidade. Então eu, particularmente, se eu reencarnar na Terra da minha próxima reencarnação, eu vou achar ótimo. Espero que eu mereça. E espero ter forças para que eu possa agir no bem, apesar das minhas imperfeições. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Sabe que nós somos fracos. Mas sabe também que nós temos potencial para, com bastante vontade, nos sublimarmos e fazer da nossa vida uma vida feliz. Inclusive aqui na Terra. Porque nós não estamos destinados à infelicidade, nós não estamos destinados ao sofrimento. De jeito nenhum. Nós somos sim capazes de encontrar os bons momentos e de fazer a nossa felicidade, a felicidade que eu digo, a felicidade espiritual aqui na Terra. Agora, vai depender do quê? Dos nossos atos, das nossas atitudes e palavras. Porque são elas que criam o mundo ao nosso redor. O mundo ainda é de prova e regeneração, porque as pessoas que aqui estão criam dificuldades. A partir do momento que nós mudarmos essa faixa vibratória, o mundo se tornará um mundo melhor, um mundo regenerado. E futuramente um mundo feliz, um mundo ditoso. Então, por isso que nós somos co-criadores. Porque o que nós pensamos, falamos e agimos são capazes de mudar aquele ambiente em volta de nós. Isso prova, mais uma vez, como nós somos artífices do nosso futuro. E que se quisermos um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para as próximas gerações, que podem, inclusive, ser nós mesmos vamos reencarnar, que a gente comece de agora. Não é fácil, mas nós temos um grande guia. E os Espíritos nos falam que o que nos falta é a verdadeira vontade. O que nos falta é o grão de mostarda de fé. Que dessa forma nós poderíamos mover montanhas. Que nada mais são que esses obstáculos que chegam todos os dias até a gente.
Então, pessoal, com essa breve reflexão, espero ter ajudado um pouco a fazer algumas perguntas internas sobre o que nós estamos passando, sobre as dificuldades que nós mesmos criamos para nós nessa vida, e que se nós não pagarmos nessa vida, pagaremos nas outras. Agora, repito, não apenas as dificuldades, mas as felicidades, as alegrias também. Então nós somos, mais uma vez, artífice do nosso destino. E aí a pergunta que fica: como você está preparando o seu futuro? Essa é a grande pergunta. Então, gostaria de agradecer a todos que entraram nessa live. Foi uma breve conversa. E qualquer coisa, quem quiser me chamar no privado, no Instagram também, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer bastante a Tâmara, do grupo Mãos Amigas. Espero que eu tenha falado direitinho, Tâmara. Ótimo, viu? Foi um grande prazer estar com você, estar com vocês. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Nós vamos fazer uma prece de encerramento. Quem quiser fechar os olhos, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de estudarmos essa doutrina de amor, a doutrina do Cristo, que tanto nos perdoa infinitamente. Que todas as nossas imperfeições possam ser sanadas com as experiências do dia a dia, com muita paciência, resignação, fé e amor. Amor a Ti, Senhor. Amor ao meu próximo. Obrigado pela Tua assistência, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade.